Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre doença celíaca. Bom, a doença celíaca é uma condição autoimune causada pela intolerância ao glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na aveia, na cevada, centeio e seus derivados. Os principais sintomas dessa condição são dor abdominal, diarreia e flatulência, que são gases. Essa doença também é chamada de enteropatia sensível ao glúten, pois ela é um distúrbio crônico que afeta o intestino delgado de adultos e crianças geneticamente predispostos. E essa doença acaba causando atrofia da mucosa do intestino, levando a uma má absorção dos nutrientes, sais minerais e água. Portanto, então, nós podemos dizer que a doença celíaca é uma doença hereditária causada pela sensibilidade a uma fração de gliadina do glúten, que é uma proteína encontrada no trigo. Proteínas similares estão presentes na cevada e no centeio. Em um indivíduo que é geneticamente predisposto, as células T sensíveis ao glúten são ativadas quando peptídeos epítopos derivados do glúten são apresentados, causando uma resposta inflamatória e provocando a característica atrofia dos vilos da mucosa do intestino delgado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas dessa doença. A apresentação clínica dela é variável. Alguns pacientes eles podem ser assintomáticos ou apenas apresentarem sinais de deficiência nutricional, enquanto outros pacientes eles vão apresentar sintomas gastrointestinais bem significativos. Essa doença ela pode se manifestar na infância, depois da introdução de cereais na dieta. E a criança, ela pode apresentar sintomas como apatia, anorexia, palidez, hipotonia generalizada, distensão abdominal e perda de massa muscular. As fezes vão ser amolecidas, esfareladas, com cor de barro e mal cheirosa. Crianças mais velhas podem apresentar anemia ou dificuldade para crescer normalmente. Já nos adultos, os sintomas que aparecem são cansaço, fraqueza e anorexia, que são os mais comuns. Pode apresentar também diarreia leve e intermitente, algumas vezes que é o sintoma inicial da doença. A esteatorreia, que são fezes mal cheirosas, pálidas, volumosas e gordurosas, varia de leve a grave. Alguns pacientes podem apresentar um emagrecimento mais severo. E pode também aparecer anemia, glossite, estomatite angular e úlceras aftoides, que são geralmente vistas nesses pacientes. Manifestações da deficiência de vitamina D e cálcio, como osteomalácia, osteopenia e osteoporose, também são bastante comuns. Tanto homens como mulheres podem ter a sua fertilidade reduzida. Mulheres podem não ter períodos menstruais. E cerca de 10% dos pacientes que têm doença celíaca podem apresentar um tipo de dermatite chamada de dermatite herpetiforme. O diagnóstico dessa doença é realizado através de marcadores sorológicos e também por uma biópsia do intestino delgado. Suspeita-se do diagnóstico de doença celíaca clinicamente e por alterações laboratoriais, que são sugestivas de uma má absorção. A incidência familiar também é uma pista muito importante. Nessa doença, deve-se considerar pacientes com deficiência de ferro sem sangramento gastrointestinal. A confirmação do diagnóstico vai depender das biópsias do intestino delgado, na segunda porção do odenal, e os achados incluem falta ou encurtamento dos vilos, que causam uma atrofia vilosa. As células intraepiteliais vão aumentar o seu número e ocorre também hiperplasia de criptas. Entretanto, esses achados também podem ser encontrados em outras doenças, como por exemplo no hipercrescimento bacteriano do intestino delgado grave, na enterite eosofílica, na enterite infecciosa, provocada por giardíase, por exemplo, e no caso de linfoma.
Devido a essa falta de especificidade das biópsias, né, porque pode apresentar outras doenças, né, os marcadores sorológicos, eles vão ajudar nesse diagnóstico. Pode ser, então, feito encontrado um anticorpo antiglutaminase antitecidual, que é o conhecido como AAG, e um anticorpo que é chamado de antiendomísio, que é conhecido como AEM, que é um anticorpo contra uma proteína do tecido conjuntivo, que possui sensibilidade e especificidade superior a 90%. Esses marcadores também podem ser usados para a triagem de populações com alta prevalência dessa doença, incluindo os parentes de primeiro grau desses indivíduos afetados e pacientes com doenças que ocorrem em uma frequência maior em associação com a doença celíaca. Caso nenhum desses testes eles sejam positivos, o paciente ele deve ser submetido a uma biópsia de intestino delgado. E se ambos forem negativos, a doença celíaca é bastante improvável, ela deve ser descartada. E a titulação desses anticorpos no laboratório, né, ele diminui em pacientes com dieta sem glúten e, portanto, eles são úteis para monitorar a adesão à dieta. Todos os testes diagnósticos sorológicos devem ser feitos para pacientes que seguem uma dieta contendo glúten. Nessa doença, outras anormalidades laboratoriais ocorrem com frequência e deverão ser pesquisadas, como, por exemplo, é o caso da anemia ferropriva em crianças, por deficiência de ferro e deficiência também de folato em adultos. Redução de albumina também, de cálcio, de potássio e sódio. E ocorre também o aumento da fosfatase alcalina e tempo de protrombina. O tratamento dessa doença, ela pode ser feito através de uma dieta sem glúten e através também do uso de suplementos que vão repor qualquer deficiência grave. Então, o tratamento ele vai depender de uma dieta sem glúten, onde o paciente deve evitar alimentos que contenham trigo, cevada ou centeio. O glúten é amplamente usado, né, em sopas comerciais, molhos, sorvetes e cachorros quentes, de modo que esse paciente ele vai necessitar de uma lista detalhada dos alimentos que ele deverá evitar. Quando o paciente ele faz uma dieta sem glúten, a resposta desse tratamento geralmente é bem rápida e os sintomas eles acabam se resolvendo em uma a 2 semanas. Mesmo a ingestão de pequenas quantidades de glúten pode dificultar a remissão ou induzir a recaída. E deve-se atentar também o paciente que a biópsia do intestino delgado ela deve ser repetida depois de 3 a 6 meses de uma dieta sem glúten. Caso a doença persista, outras causas de atrofia vilosa, como por exemplo linfoma, deve ser considerada. A diminuição dos sintomas e melhoria da morfologia do intestino delgado é acompanhada por uma redução nos títulos de anticorpos antiglutaminase antitecidual, que é o AAG, e anticorpos antiendomísio, que é o AEM. Pode-se também fazer a suplementação de vitaminas, minerais, dependendo da deficiência específica daquele paciente, né? Nos casos mais leves, pode não necessitar de uma suplementação, ao passo que nos casos mais graves, pode-se requerer uma reposição. Para os adultos, a reposição é feita com sulfato ferroso, também com ácido fólico, e tudo por via oral, e também o uso de suplementos de cálcio ou de um polivitamínico qualquer, que contenha esses sais minerais aí, né? E algumas vezes crianças, mas raramente adultos, que estão seriamente enfermas ou recém-diagnosticadas, vão necessitar também de um repouso intestinal. Bom, então, alunos, fazendo assim um breve resumo. A doença celíaca, ela vai envolver uma resposta inflamatória ao glúten, que vai provocar uma atrofia das vilosidades e uma má absorção.
As pessoas que são descendentes do norte europeu, elas são mais frequentemente afetadas por essa doença. Se o paciente apresentar anticorpos antiglutaminase, antiteciduais e anticorpos antiendomísio, que são os marcadores sorológicos para essa doença deverá ser confirmada com uma biópsia do intestino delgado também. E deve-se instruir o paciente que apresentar essa doença uma dieta livre de glúten e repor qualquer deficiência de vitaminas ou minerais que ele apresentar. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. Qualquer sugestão também pode deixar aí no comentário para uma próxima aula. E se você gostou dessa aulinha, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações. Obrigada e bom estudo!